Olá pessoal, Ahm, eu vou fazer aqui uma apresentação minha, contar aqui um bocadinho da minha história, porque pronto, estou aqui a iniciar agora a minha atividade nas redes sociais, e então vou falar aqui um bocadinho de mim. Este é o meu canal de YouTube, mas ele está sobretudo ligado ao meu Instagram, que serve para divulgar as minhas ilustrações, a minha arte. E como agora estou a fazer um esforço no sentido de divulgar a minha arte, porque também tenho um projeto novo que eu já anunciei lá no Instagram e que anuncio aqui também agora, que é a criação de uma marca de roupa. Vou criar uma marca de roupa que vai ter as minhas ilustrações, e portanto vou utilizar este canal também para divulgar o processo de criação da marca, seguindo aí para vocês verem aí os bastidores deste processo. E hoje vou falar um bocadinho de mim, portanto, de onde é que surge a minha aspiração para as artes, que não foi nem fácil nem rápida, foi um processo longo. Regresso lá bem atrás, à minha infância, e na minha infância eu já tinha algum gosto por apreciar as coisas esteticamente, apreciar o mundo à minha volta com um olhar estético, tudo para as coisas do mundo, para paisagens, para pessoas, para caras, e uma atenção especial para a arquitetura das casas. Isso chamava-me especialmente a atenção. Lembro-me de coisas como, por exemplo, deslocava-me da casa dos meus pais para a casa dos meus avós, no carro, com eles. Era uma viagem de 15 km e havia uma casa enorme que me chamava imensa atenção. Era uma casa enorme de pessoas ricas. Já não era uma casa muito nova, mas era grande e as pessoas não habitavam nela, era de imigrantes e essas pessoas estavam em França. E eu lembrei-me de um dia, eu gostava tanto daquela casa que eu queria desenhá-la. Agarrei num papel, num lápis e pensei, bem, cada vez que passar à frente da casa, quando for para a casa dos meus avós, desenho um bocadinho até concluir a casa. Claro que isso não resultou, porque era tão rápida a passagem que eu mal tinha tempo de ver de olhar aquela linha e tal, já o carro olhava para o papel, já o carro tinha passado e já não conseguia fazer nada. Mas pronto, isto para dizer só que realmente a minha atenção andava em torno destas coisas, de tentar já explorar a parte do desenho. Quando desenhava na escola também, não me contentava já em fazer aquelas casas básicas, quando estou a falar da primária. Esta história do carro e dos meus pais também era quando eu estava na primária, pai com 7 anos. Já não me contentava em desenhar casas simples, com um quadrado, um triângulo que fazia o teto. Eu já olhava para a minha própria casa e tentava fazer algumas coisas semelhantes. Tinha uma janela pequenina do sótão em cima, tinha uma varanda, a varanda tinha uma pedra, tentava já fazer a pedra, olhava para a caixilharia, tentava desenhar a caixilharia com a cor da caixilharia, olhava também para o gradeamento, tentava fazer um gradeamento semelhante, o jardim também com o passeio igual ao que parecido, pronto, com o que eu conseguia. E a inclinação do teto exatamente como era. Claro que também não eram desenhos perfeitos, né? mas procurava isso, sobretudo a ideia é essa. Tinha um parque com areia, atrás de casa e uns baloiços, e uma das brincadeiras também era chamar os amigos da primária e ir fazer casinhas na areia. E aí também tentava sempre olhar para as casas que estavam a ser construídas naquela altura, as casas modernas, digamos assim, daquele tempo, e tentava já fazer as divisórias parecidas, se havia
uma parede redonda, eu tentava já também fazer uma parede redonda. Já tinha o resto de chão primeiro andar, os telhados com as inclinações. Os trabalhos manuais da escola primária também adorava e aplicava-me sempre imenso. No básico depois, entretanto, já havia a disciplina de EV, que eu também adorava, era uma disciplina que eu lembro-me de ir com prazer para as aulas. Lembro-me também de ter feito um relógio de sol, e esse relógio de sol estava feito com tanta perfeição que a professora achava que não tinha sido eu a fazer o relógio e pensava que tinha sido comprado. Não estava propriamente artístico, mas teve tanta dedicação que estava com um nível de perfeição grande e a professora pensava que ele tinha sido comprado. No nono ano aparece depois começamos a interrogar, temos que fazer já decisões, porque no secundário temos que seguir o caminho, escolher já uma área, e eu na altura estava dividido entre engenharia civil, pensava em seguir depois mais tarde engenharia civil ou arquitetura, uma parte mais artística e outra mais racional, etc. Seguindo aí o que normalmente os pais gostam mais e que a sociedade valoriza mais dessa história. Ainda falando do básico, havia já, lembro-me de uma coisa que me impactou bastante, havia já a divisão entre alguns alunos que já eram mais das artes, que tinham algumas disciplinas já de artes, e outros que já tinham as ciências naturais, penso eu, e os que tinham as disciplinas de artes organizaram uma pintura de grafites nas paredes da escola. Eu lembro-me de estar a olhar para aqueles alunos que estavam a desenhar e adorar e pensar, eu gostava imenso de saber desenhar. Na altura não sabia, nem explorava isso. No secundário comecei já a desviar-me, a pensar já mais nas ciências, nas matemáticas, a valorizar isso já como futuro, e a parte da artística foi sempre ficando para trás. No entanto, eu, na minha maneira de ser, acabava sempre por me expressar de alguma maneira, personalizava sempre muitas minhas coisas. Se eu tinha uma bicicleta, eu personalizava a bicicleta. Se eu tive uma moto também, pintava a moto e depois fazia stencils e recortava mesmo o papel autocolante, depois colava lá. Tinha um capacete, pintei, fiz desenhos também. A minha maneira de vestir também preocupava-me bastante, como é que me vestia. E também continuava sempre muito atento à arte urbana, os grafites da cidade, sempre passava por alguns, chamava-me imensa atenção. Mas eu era uma pessoa, um miúdo muito atinadinho e muito certinho. Obviamente que não ia para a rua explorar o grafite, mas acabei por comprar umas latas de tinta e decidi fazer um grafite atrás de casa, no parque onde eu brincava quando era miúdo. Lá entrei para a faculdade para Engenharia, não para Civil, andava com a cabeça tão na lua que acabei por ir para Engenharia Aeroespacial. Correu pessimamente, entrei em crise, que eu até tinha boas notas e de repente nem sequer estava a conseguir passar as cadeiras, passava algumas com muita dificuldade. Depois mudei de curso para Engenharia Mecânica, também não é assim tão diferente, mas pronto, lá me arrastei a fazer o curso e fiz 3 anos de licenciatura. Nesta fase também tive alguns problemas psiquiátricos no seio familiar e andava a fazer um curso que não gostava, super desmotivado, e nesta fase a minha cabeça andava um caldeirão, e eu comecei a procurar algumas coisas, a ver vídeos no YouTube sobre gurus indianos. Andava numa busca espiritual a questionar-me o que era a vida, o que é que eu gostava, o que é que eu era, o que era a mente, o que era o bem-estar mental, e o que era a mente mais racional e analítica, que é mais comum nessas áreas de engenharia, e o que era a mente criativa e mais intuitiva.
e comecei a ver vídeos do Osho, por exemplo, com a sua comunidade nos Estados Unidos, do Maharishi, que é o guru indiano que até ficou bastante famoso por causa dos Beatles, que tinha o método da meditação transcendental. E pronto, tinha sobretudo uma grande. Andava numa grande busca por autoconhecer, não é? por procurar autoconhecimento. Nesta fase também comecei então a resgatar lá atrás esse gosto que eu tinha pela estética. Então comecei a ler alguns livros sobre arte, e também comecei a fazer umas brincadeiras no Photoshop, a fazer umas montagens, primeiro só por brincadeira e mostrava aos meus amigos, depois até fiz algumas e mandei estampar em t-shirts. Andava no curso de engenharia, mas depois brincava um pouco com a minha parte, com a minha imagem, e fazia algumas coisas, como fazia essas estampagens, depois fazia também em calças stencil, ou seja, fazia em papel autocolante, recortava a imagem que eu queria, colava nas calças e depois passava com uma tinta de tecido e ficava com um desenho nas calças. Também nessa altura estava bastante na moda as calças rasgadas, mandava estampar num tecido um desenho que eu gostava e colava como se fosse um remendo nas calças. Pronto, comecei a fazer assim algumas brincadeiras. Com as montagens no Photoshop, comecei a ganhar alguma sensibilidade para os tons, para o claro-escuro. Acentuava um pouco mais o escuro ou o claro, para ficar mais próximo com a outra parte. E comecei a pensar, eu se calhar até conseguia desenhar, basta estar atento aos diferentes tons, entre o branco e o preto, aos diferentes tons de cinza. Então agarrei numa folha, agarrei numa fotografia no Photoshop, coloquei a preto e branco, que é para a cor não ser uma distração, e foquei-me só no preto e branco, um lápis, e comecei a mapear numa folha os tons de cinzento que eu via. E fiquei surpreendido com o resultado, porque saiu um desenho. Para uma pessoa que não tinha nunca desenhado e que tinha a crença limitante de que não podia desenhar, fiquei muito satisfeito com o resultado e a partir daí comecei a procurar, a ler algumas coisas, a ver também alguns vídeos no YouTube, alguns tutoriais, e li um livro na altura que também recomendo para todas as pessoas que queiram, que acham que não sabem desenhar e que querem desenhar, que é um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro.